Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor. Olá, você que nos acompanha no Diálogo Mais dessa semana. Eu estou trazendo Samuel Bezerra, coordenador de Vigilância Sanitária de Iguatu, é biomédico, né, com especialização em vigilância sanitária, não é isso, Samuel? E eu sempre gosto de trazer às vezes o Samuel aqui para a gente bater um papo sobre saúde, né? Muita gente pensa que vigilância sanitária é só para olhar a carne se está podre, se não está, né? Se a ração está ruim ou não está. É algo muito mais complexo do que você pode imaginar. Só para você ter ideia, eu separei aqui uma listinha. É inspeção sanitária de bebidas e alimentos, fiscalização de produtos e serviços de qualidade, controle e fiscalização de saneamento básico, que é um problema nessa cidade. É tão complexo o saneamento básico que muita gente diz, eu não sei nem o que é, mas eu vou te explicar depois junto com o Samuel por que isso é importante. Vigilância epidemiológica, que são as endemias, no caso, que acontece muitas vezes aqui, que causam as endemias, né? Vocês estão sempre ligados com relação a isso, né? Endemia, pandemia, o que tiver. Educação em saúde e promoção da saúde, ou seja, não é só também a vigilância, não. Tem que educar e promover a saúde. É muito trabalho, tá? E é extremamente complexo. Se a gente separasse aqui só um desses itens aqui, vocês iam ter ideia do tamanho do trabalho que é a vigilância sanitária. E numa cidade de quase 100 mil habitantes, com todo tipo de problema que nós temos aqui, que vai desde a falta de educação sanitária, passa pela educação que envolve também a questão de maus hábitos com relação à saúde, né? O problema de abastecimento de água, porque nosso lençol freático ele é mais próximo do solo, e por ser mais próximo do solo, ele é muito mais vulnerável a ser infectado por conta das águas cinzas e das fossas, que acabam jogando também para o lençol freático. Enfim, é muita dor de cabeça para o cara resolver. Além do que, a gente teve alguns probleminhas aqui, que logo depois da vinheta, que a gente vai voltar, a gente já começa pegando fogo nessa entrevista. Eu sou Luiz Sucupira, hoje com Samuel Bezerra, coordenador da Vigilância Sanitária de Iguatu. Diálogo Mais, porque na Mais é melhor. A gente volta já. Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM. Bom, agora a gente está de volta em definitivo, eu aqui, Luiz Sucupira, um Diálogo Mais, e você acompanhando a gente num bate-papo com Samuel Bezerra, o coordenador da Vigilância Sanitária de Iguatu. Samuel, eu vou logo direto ao assunto, tá? Houve aquela denúncia que foi feita daqueles medicamentos que foram descartados de maneira indevida. Vocês foram lá, verificaram, recolheram o medicamento e como terminou essa história. Como é que andou e como terminou essa história. Seja bem-vindo ao Diálogo Mais. Muito obrigado. Boa tarde, Luiz Sucupira. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mais FM. Então, a Rádio Mais FM tem acompanhado os trabalhos de vigilância sanitária, muitas vezes, né? A gente agradece fortemente pelo espaço, porque se constitui mais uma atividade, mais uma ação de vigilância sanitária, que é a promoção da educação, né, para a população e também para o setor regulado. É uma das ações dos nossos trabalhos. Essa questão desses medicamentos encontrados, eles já tinham acontecido há um tempo atrás, tudo é tão rápido, mas eu acho que foi em 2022, ali perto, nas proximidades do Hospital Regional, né? E esses remédios que foram encontrados, não tinha nenhuma ligação com medicamentos que são distribuídos ou que são distribuídos pela rede pública, pela Central de Assistência Farmacêutica aqui do município, porque aqueles medicamentos não constam na distribuição, são laboratórios que não tinham, eram amostras grátis, por sinal, né? Então foi provado por A mais B que não existia nenhuma ligação com o município, como se boatou na época, tá? E, novamente, esse ano, apareceram outros medicamentos que são antimicrobianos, um antibiótico tetraciclina, e que foi descartado ali
numa área, no loteamento ali próximo ao Fomento, né? E esses medicamentos se encontravam parcialmente incinerados, né? Foram queimados ao ar livre, né? São antibióticos que foram descartados irresponsável e irregularmente, né? Ao ar livre, contaminando com risco de contaminação no solo, né? E ainda mais com o risco de selecionar bactérias que se tornam, poderiam ser resistentes e proliferarem, né, diante daquela substância, né, que é um antimicrobiano, que é um antibacteriano. Então, para você ver, Luiz, a gravidade de um descarte irregular desse, irresponsável, né, de quem fez isso, né, podendo surgir superbactérias ali naquele lugar, naquele foco, né? E pandemias e epidemias e casos, né, de doenças graves que se alastram começam em algum lugar, em algum foco que estourou, né, que fugiu do controle, né, por conta de alguém que causou, né, o desastre, né? Então ia se constituir, sim, se constitui também em crime ambiental, né, além de irregularidade sanitária, tá? Então, a vigilância logo tratou de investigar esse ocorrido, né? Mas o laboratório não existe mais, tá? Não existe mais site desse laboratório, não existe mais nenhum contato, SAC, né? Aquele serviço de atendimento ao consumidor, tentamos entrar em contato. Não existiam câmeras também no local, então a gente conta somente com a ajuda da população, de pessoas que nos levem aos autores dessa barbaridade, né, que a gente pode dizer assim, né, dessa irresponsabilidade. Tá? Esse caso, inclusive, engraçado que o pessoal geralmente joga logo para a gestão, né? Porque aquela coisa, né? Já tem tanto erro que diz assim, é mais fácil jogar para a gestão do que alguém tentar fazer uma investigação. Logo arrumar logo de cara um culpado, né? Bom, é como eu te digo, é importante apurar, e é aquela história. Como que pode ser apurado? Só vocês mesmos. Infelizmente, a gente não pode apurar. O que nós podemos fazer é fazer o que a gente faz, muitas vezes. Pega a denúncia da população, publica, encaminha, entra em contato e faz com que a coisa se torne pública e, ao mesmo tempo, tenta educar. Porque eu falo muito que a Mais FM é uma rádio educativa, então de nada adianta eu apenas denunciar. Eu preciso, ao denunciar, buscar a correção, é o fato, né? Mas também educar para que não aconteça de novo, né? Eu acho que quando a pessoa entende qual é o papel dela na sociedade, ela para de fazer bobagem, né? Então, ou pelo menos, né? Pra você ter uma ideia, a gente está vivendo um momento em Iguatu em que as pessoas perderam a paciência com o esgoto correndo no meio da rua, né? O mau cheiro na cidade, principalmente agora que está ficando mais quente, né? E vai ficar mais quente, o El Niño desse ano veio no modo top, né? Se vai de 0 a 3, se for de 3, ele tá para cima, tá para 3, estourando ponteiro colado lá em cima, porque o calor tá insuportável. E Iguatu, até mesmo por conta de uma boa umidade que tem no solo, aí fica ainda pior, né? A gente fica com uma cidade com um calor horrível, com um mau cheiro horroroso, e esse mau cheiro as pessoas pensam que é só o mau cheiro. Eu vou dizer, não, esse cheiro que você está sentindo também tem bactéria. Também tem micróbio, tem tudo que você puder imaginar de ruim, só que no estado gasoso. Tá voando. Tem bactérias suspensas no ar, tem gases que são maléficos produzidos por conta da fermentação dessas bactérias. Então, realmente é prejudicial à saúde, sim, inalar esses gases e essas substâncias sólidas, que são as próprias bactérias, mas que nós não conseguimos ver a olho desarmado, né? A olho nu. Mas tem bactérias sim, e são assim que doenças e intoxicações, né, acabam acometendo as pessoas. Fala muito que cidade saneada é cidade saudável, né? Pelo menos ela diminui bastante a quantidade de pessoas que não deveriam estar no hospital, né? Tem muita gente que vai ao hospital por uma virose, na UPA também por uma virose, um problema de bactéria, questão de pele, né?
alergias de contato e tal. E eu te pergunto, qual a dor de cabeça que você tem hoje, né? Porque estão prometendo um saneamento básico, 14% da cidade é saneada, estão pretendendo ir a 56% com investimento de 100 milhões de reais, sendo 50 milhões do CAF, 25 milhões da gestão, não sei de onde eles vão tirar, e 25 milhões que vai ser de receita gerada com esse saneamento aí também. Ou seja, uma obra enorme, tá? Segundo são dados da própria prefeitura. Eu te pergunto, como que vocês avaliam esse momento de Iguatu, chegou o ponto que ninguém aguenta mais isso. Tem que resolver, não dá mais para empurrar com a barriga, né? Esse é um ponto que eu quero te perguntar. O segundo ponto é a questão das lagoas que nós temos aqui. Eu sei que não é muito área não, mas as lagoas hoje, na realidade, elas viraram um depósito de lixo. Tá? São esgotos a céu aberto. O pessoal fala da Lagoa da Baixana, eu digo que já morreu. Essa lagoa está morta faz tempo. Certo? O que era ali hoje é um depósito de detrito, de lixo. Jogaram agora vidro lá. Eu não sei, você deve ter tomado conhecimento disso. Ou seja, Samuel, é só problema? Como é que você avalia esse cenário hoje? A gente assiste, Luiz, que há muitas gestões e gestões, né? O problema do saneamento de Iguatu vai sendo empurrado com a barriga, né? Vamos dizer assim, isso tem que partir de um gestor maior. O gestor maior é o prefeito, né? O chefe do executivo, né? Então agora nós nos vemos aí com esperança, né? De que Sua Excelência, o prefeito municipal interino, né, o Dr. Ronald Bezerra, ele realize realmente esse saneamento. É uma obra cara. Eu acho que a gente já não aguenta mais aquela conversa de que é porque é uma obra enterrada e ninguém vai ver e não dá voto, não é? Eu acho que todo mundo escuta isso. Por isso não querem fazer saneamento. Eu acho que eu vejo que o que é necessário e se faz necessário, ninguém já não está mais tão leigo assim, né? Então a gente escuta, né? A gente faz a questão educativa, a atividade educativa e mostra também nas escolas, professores, profissionais da educação e da saúde que é importante, que é imprescindível o saneamento, né? O saneamento ele é responsável, ele é responsável por qualidade de vida, como você falou, promoção de saúde, prevenção, né? Que são princípios que são pré-determinados pelo Sistema Único de Saúde. E a vigilância sanitária, toda a vigilância em saúde, né, endemias, vigilância epidemiológica, centro de zoonose, imunização, né, todas essas vigilâncias, elas constituem a vigilância em saúde e trabalham com promoção, com prevenção e com proteção à saúde da população. Isso tudo é preconizado pelo Sistema Único de Saúde, né? E aí é quando se exige uma articulação entre as secretarias, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Saúde, através da vigilância sanitária, né? A infraestrutura, né? Ter projetos que realmente venham contemplar essa necessidade de se fazer e de promover realmente saúde, porque, como já diz aquele ditado, né? É melhor prevenir do que remediar, né? Se gasta hoje muito mais no hospital, né? Com medicamentos, com profissionais, e outra, esperar adoecer, né? Enquanto que dá para prevenir. A gente sabe que muitas doenças, proliferação de pragas, de mosquitos, são provenientes dessas águas estagnadas que estão contaminadas, né? Você falou, por exemplo, na Lagoa, né, a Lagoa da Baixana, a Lagoa Morta, mas que existem meios e tecnologias que poderiam revitalizar aquela lagoa, que poderia se transformar num parque sem haver a destruição daquele ecossistema, né? Transformar num parque, numa área de lazer, de passeio, de Cooper, de embelezamento, de resfriamento para a cidade também, né? Provocando ali um microclima, e que seria importante Iguatu, que é tão quente, desde que também não se destruísse a lagoa. Dá para se fazer uma urbanização,
mas preservando a lagoa, né? Então, esse projeto também, eu não sei em que pé está, né, que deve partir ali, não sei, com a COGE, não sei se com algum órgão do Estado, e também com o município, e aí tem aquelas velhas disputas políticas que acabam atrapalhando, na verdade, a realização do saneamento, a realização de um aterro sanitário, né, uma revitalização de uma lagoa, despoluição de lagoas, aí vem aqueles problemas de retirada de areia, né, das margens do rio, vem problema de não temos uma estação de tratamento de resíduos sólidos aqui no nosso município. Para você ver, Luiz, o município acaba sendo onerado ao contratar empresas terceirizadas para levar esses resíduos lá para outro município, né? Lá para Lavras da Mangabeira, para Souza, na Paraíba, até para outro estado. Enquanto que nós poderíamos, aqui em Iguatu, já com esse porte, com 100 mil habitantes, né? De acordo com o censo, aí 98 mil, 100 mil habitantes, vamos dizer assim, já ter a sua própria estação de tratamento de água, né? De esgoto, aliás, e estação de tratamento de resíduos sólidos também. Você falou uma coisa interessante, porque hoje o lixo em Iguatu é um problema, né? Hoje, quer dizer, piorou, né? Porque na realidade eu fui lá no aterro há uns 3 anos atrás. E eu tomei um susto quando eu voltei da outra vez. Ele estava quase 4 metros mais alto do que eu fui da outra vez, né? Então, assim, a gente olha e vê que, é como eu digo, você falou bem, a questão de não querer mexer com obra enterrada porque diz que não dá voto. Mas será que, é como eu estava dizendo, será que as pessoas não vão gostar de andar na rua sem ter que pisar em água, correndo pela rua suja? Será que será que os imóveis de alguns residenciais aqui não vão se valorizar por ter as calçadas limpas, né, as coxias sem podridão? Será que não vão perceber a quantidade de mosquitos e muriçocas que diminuem, de baratas dentro de Com casa? toda Né? certeza, com toda certeza. Rato, barata, tudo que pode. Ou seja, tudo isso, além do que uma boa parte dessa água, ela pode ser tratada. Ela pode ser tratada e devolvida ao meio ambiente em condição, né, de não poluir mais os rios. O Jaguaribe aqui na nossa região está complicado. Está tudo muito complicado. Isso tudo piora o trabalho de vocês. Porque as pessoas não se tocam de que, de repente, determinadas águas, elas estão contaminadas. E aí vão lavar alimentos. Aí acabam consumindo. E acabam adoecendo. Aí vão para o hospital. E nada disso deveria acontecer se houvesse um sistema de tratamento d'água, de esgotamento sanitário, tanto de água cinza, como também de devolução dessas águas tratadas para o meio ambiente, sem poluição. Essas lagoas terem sido revitalizadas, né? Algumas, inclusive, ressuscitadas porque estavam mortas, né? Enfim, é uma missão difícil, sabe, Samuel? Porque você agora, recentemente, teve, eu acompanhei, você teve no Mercado Central, no Mercado Público aqui, né? Mercado Público Central. E lá parece que a coisa não está muito boa, não, né? Qual foi a sensação que você teve quando você chegou lá? Luiz, assim, o abate, né, de animais, ele é inspecionado por órgãos ligados à Secretaria de Agricultura, quer seja a nível federal, estadual e ou municipal, tá? É o abate, é a inspeção, a fiscalização da criação, né, de animais ante-mortem e pós-mortem, tá? A questão da comercialização dessas carnes, elas são fiscalizadas pelo órgão de vigilância sanitária. Ou seja, produtos carnes, produtos de origem animal que já se encontram ali nas prateleiras, quer seja em frigoríficos, em supermercados e restaurantes, fica por conta do órgão de vigilância sanitária. O órgão de vigilância sanitária, ele simplesmente não chega lá e, vou tomar essas carnes, não é bem assim. Aliás, e retira da circulação, tá, da mercadoria, né, produtos, carnes que não estejam de acordo, né, com a legislação, com, por exemplo, a origem, né, dessas carnes. Então, produtos carnes devem ser passados por inspeção veterinária
antes de chegar nas prateleiras, antes de chegar na comercialização, tá? E essas carnes que estão sem notas, que o comerciante não consegue provar a procedência de que realmente veio de um abatedouro, de que realmente passou por uma inspeção veterinária, essas carnes são sim retiradas do mercado, ou seja, provavelmente o animal passou por um abate clandestino, né? E um abate clandestino não tem um olhar, né, de um profissional da saúde, no caso, o médico veterinário. Então, essa carne, muitas vezes, ela está condenada, é um animal que está doente e que determinadas partes, se não o total, né, do animal, ele é condenado e não pode ser entregue para o comerciante, obviamente, para que essas carnes, esses produtos não sejam consumidos e venham a transmitir doenças para a população, né? Então, quando a gente chega no estabelecimento e não tem a comprovação, a gente retira assim, essas carnes, a gente apreende essas carnes, esses produtos. Lá no mercado público, houve denúncias, né, de que, como há muito tempo vem ocorrendo, de que também entravam carnes, não só no mercado público, como também em outros estabelecimentos aqui, né, da cidade. A vigilância sanitária está atenta, tá? De que carnes de moita, né, a chamada carne de moita, que é a carne abatida fora do abatedouro, né, em qualquer lugar, estariam, né, sendo comercializadas. Então, lá no mercado público, estivemos fazendo uma visita, fizemos há um tempo atrás, inclusive acompanhado pela Rádio Mais FM, mais uma vez uma atividade acompanhada por essa emissora, né, que faz esse papel que nós somos gratos à Mais FM, porque acompanha o que nos dá vez, nos dá voz, né, e compreende o trabalho de vigilância sanitária, o quão é importante para promover saúde, para prevenir riscos, para eliminar, para diminuir riscos à saúde da nossa população. Então, foi acompanhado essas reuniões por algum tempo pela Rádio Mais FM, né? Reuniões foram feitas com órgãos da Secretaria da Saúde, né? Órgãos da Secretaria da Agricultura, com a própria DAGRE, com associações dos marchantes aqui do Iguatu, e com o objetivo com a direção do abatedouro, a administração do mercado público, com o objetivo de alinharmos, né, de deixar bem claro que a lei existe, que ela deve ser seguida, e a importância dessa lei para a saúde da população, tá? Essas reuniões têm sido feitas com constância e alinhamos ali. Olha, é o seguinte, nós sabemos que a carne deve passar por inspeção veterinária e não vai ter mansidão para quem estiver descumprindo dessa determinação, né? Então, quem foge à legislação, né, fora da lei, está irregular, né? Está fora das normas, digamos assim, de uma sociedade civilizada, e não adianta querer ultrapassar, né, e ultrapassar essas regras, né? Que se existem, é para o sentido da população, é para o bem da população. A gente pede sempre que a população apoie esses trabalhos de vigilância sanitária, que denuncie, porque a gente não tem bola de cristal, não tem como adivinhar, mas denúncias são bem-vindas e nós comparecemos aos locais de denúncia para averiguar se a denúncia procede ou não. Às vezes são fakes, são mentiras, né? São rixas, são fatos que não condizem com a realidade ou que estão distorcidos. Mas muitas vezes a denúncia procede, né? E a vigilância sanitária chega, não tratamos ninguém com truculência, mas também não podemos passar a mão na cabeça de quem trabalha errado, por conta de que fulano A, B ou C é do lado da política, é do lado de ciclano. Não pode, isso não existe. A lei é para todos e o risco, quando existe, é para todos. Então, põe em risco a saúde de todos nós, de toda a população. Ninguém pode fazer isso, ninguém pode passar por cima das regras e fazer o que bem entender. Lá no mercado houve uma melhoria. Eu quero ressaltar aqui a atual administração do mercado público, que tem tido cuidado de fazer dedetização. Então, houve uma redução considerável, né, de pragas, de insetos ali dentro do estabelecimento,
Diga-se de passagem que há pragas e insetos até dentro das nossas próprias casas, o que remete ao que a gente falou há pouco, né, Luiz? Sobre a questão do saneamento, que tem tudo a ver, essa proliferação aí de barata, de inseto, de rato, né, que acabam transmitindo doença aí e contaminando alimentos, contaminando a água, tá? Mas a dedetização é de responsabilidade do proprietário, do administrador, do estabelecimento. Então, nós constatamos uma melhoria nesse sentido do cuidado da higiene e da sanitização ali no mercado público. Com relação às carnes, dessa vez nós não encontramos nenhuma carne, nenhum produto irregular, né? Os comerciantes já vêm sendo avisados há algum tempo, e ainda bem que não tivemos problemas maiores, pelo menos nessa última visita. Essas visitas serão constantes e intensificadas cada vez mais. Isso é muito bom porque as pessoas às vezes pensam que vocês não estão atentos às coisas, não. Né? Eles acham que a vigilância não passa aqui, a vigilância passa sim, passa. Inclusive, tem um fato que vocês têm acompanhado muito de perto, é que alguns animais, e é isso que eu quero conversar contigo, a questão de alguns animais que são criados domésticos e quando saem para a rua acabam mordendo pessoas ou atacando pessoas, né? Ou então, no caso, animais que são maltratados, são criados apenas para reprodução, que vocês também estão ligados nisso. Esse é um assunto que a gente vai voltar a falar já depois do intervalo. Eu sou Luiz Sucupira, esse é o Diálogo Mais, na Mais FM, você acompanha também pela TV Mais, pelo Radiosnet, e depois isso aqui vira podcast para você ouvir quando, onde, como quiser. Você baixa e escuta, tá? Estou conversando com o Samuel Bezerra, coordenador da Vigilância Sanitária de Iguatu. Nós estamos falando de saúde, tá? É importante que você saiba que vigilância sanitária é saúde também, ok? A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira. Bom, pessoal, eu estou conversando, agora estamos de volta com o Samuel Bezerra, coordenador de Vigilância Sanitária de Iguatu. A gente já conversou sobre vários assuntos, conversando sobre remédio, conversando sobre contaminação de águas, o não tratamento dessa água, fomos bater no mercado público, já falamos sobre carnes, enfim, a gente já conversou sobre muita coisa, inclusive uma coisa que você também, acredito que não sabia, que esse mau cheiro que tem na cidade, esse vapor, também é como se você tivesse botado o pé dentro da lama, certo? Então, quer dizer, é praticamente a mesma coisa. Você está correndo o mesmo risco de botar o pé dentro da água de esgoto, sentir esse cheiro entrar para dentro do seu nariz, e quem tem alergia, então, é que sofre, né? Mas a gente vai falar também de um outro assunto que envolve animais, tá? Os famosos pets. Aí você pensa que a vigilância sanitária não é papel dela também, não? Quando encosta em algo que tem a ver com a saúde pública, aí sim passa a fazer parte da missão da vigilância sanitária. E eu conversando com o Samuel, a gente tem acompanhado alguns casos, né, Samuel, de pessoas que pegam animais que são com pedigree, né, ou então que são de raça, né, e usam para reprodução, uma atrás da outra, né? Nem tratam esses animais bem. E até isso é considerado maus tratos. Você pegar um animal e usar ele apenas como reprodutor, sem dar o devido cuidado, carinho, atenção que o animal merece, isso é maus tratos. E pior, às vezes soltam esses animais na rua e esses animais acabam criando problema para as pessoas, né? E ou outros animais, porque acabam atacando também outros animais. Samuel, eu tenho visto várias situações, não muitas, mas são várias, né, que têm acontecido aqui em Iguatu. Como que vocês avaliam essa situação e como que vocês pensam nessa abordagem? Porque ela é delicada. Você vai ter que ir na casa da pessoa e dizer para ela que ela está cuidando errado do bicho dela, que ela não pode soltar esse animal dessa forma, tá entendendo que está errado isso, aquela coisa toda, enfim. E vai precisar de ajuda, né? Com certeza não dá para ir sozinho, não, porque tem muita gente braba, né? Por conta disso. E ainda por cima tem um cachorro lá também, né? Então, como é que vai funcionar essa abordagem? Nossa gestão prima pelo diálogo, né? Pelo diálogo. Como o diálogo mais aqui. Exatamente.
Tá, nossa gestão a gente prima pelo diálogo, né? Existem notificações? Existem sanções? Existem também, né? Para casos extremos, são exigidas medidas extremas também, tá? Então, a vigilância sanitária é um órgão que tem esse poder, tem um poder de polícia de inspecionar estabelecimentos, tá? Ninguém vai jamais entrar numa casa porque nós não temos esse trabalho diretamente com residências, né? E só se entra em domicílios, é óbvio, com determinações judiciais, e aí já é com a polícia. Diferentemente de estabelecimentos, a vigilância sanitária pode notificar caso o proprietário dificulte o nosso trabalho, isso já é bem determinado ali em parágrafos da Lei 6437, tá? E nós fazemos as inspeções com o objetivo de eliminar e reduzir riscos no sentido de provocados por atividades ou por produtos em circulação no mercado, ou que estão sendo produzidos, produtos de interesse da saúde, né, ligados direto ou indiretamente à saúde das pessoas. A vigilância sanitária em Iguatu, ela funciona em conjunto com a vigilância ambiental. Nós mesmos fazemos esse papel aqui, né? Desempenhamos, compete à vigilância ambiental fazer esse trabalho, né? Nossos inspetores são tanto inspetores ambientais também como inspetores sanitários. E no caso, por exemplo, a vigilância ambiental, recentemente em todo o país tem sido ativado o programa do Vigi Desastre, né? Que visa então, não só notificar, como também prevenir situações de desastres, como, por exemplo, essas queimadas, né, essa umidade baixa do ar. Então, há toda uma articulação com a Defesa Civil, com a Secretaria de Infraestrutura, tá, com o Corpo de Bombeiros também. Então, isso está sendo implementado aos poucos, cada vez mais nos municípios de todo o país. Tá? Por exemplo, recentemente teve aquele desastre ali, o desabamento de uma casa, né, e depois de um prédio comercial, e infelizmente uma vítima veio a óbito, né, e tem outro, enfim. E nós, juntamente com a vigilância epidemiológica, que também é da Secretaria da Saúde, fomos investigar e tivemos que notificar o caso. Então, indo agora para a questão dos animais, né, você vê quando uma fera, né, vamos dizer assim, um cachorro bravo, né, ele corre o risco ali, há um risco de crianças, de idosos, de adultos mesmo, pessoas que passam de moto, né, como a gente bem conhece, né, transeuntes, qualquer adulto, inclusive ser atacado por um cão, né, um cão raivoso, um cão feroz, e que pode vir a causar sérios danos à pessoa, né, ou às pessoas, e isso vir se constituir um desastre. Então, a vigilância ambiental se antecipa, se antecede, como todas as outras vigilâncias, a vigilância sanitária e todas as outras, a imunização, se antecede antes que aconteça a doença, antes que aconteça o desastre. Então, a gente vai lá, conversa com o dono, né, chama a atenção, mostra, né, às vezes a gente documenta, né, e caso que aconteça algum sinistro, o dono já foi notificado, né, fizemos nosso papel, fomos lá, e isso pode se tornar, caso aconteça um sinistro, mais um agravante, uma complicação para o dono do animal, e se constituindo, inclusive, em crime, né, acaba sendo apurado também pela polícia, né, por força de segurança, tá? Então, não apenas administrativamente, a pessoa, o dono do animal, sofre a sanção, como também criminalmente, né? Eu acho que ninguém quer se enquadrar numa situação dessa e ter seu animal, né? Você ser responsável direto, não é o animal que tem culpa, né? Mas sim o dono que não prendeu aquele animal, que não criou o animal como deve ser realmente criado, né? Pessoas que comercializam também animais que não têm um tratamento adequado para esses animais, colocando apenas como objetos, né, de reprodução, como simples mercadoria, onde esses animais sofrem maus tratos, não são bem alimentados, não tem um ambiente que seja confortável, que seja adequado à criação desses animais, também pode virar objeto de investigação por parte da vigilância sanitária, nesse caso,
já que se tratam da circulação de animais, de produtos, de venda, né, de comercialização também. A gente vê outra situação também, que é daqui até o fim do ano nós vamos ter vários problemas com relação a que a gente chama também de queimadas, né? Que acaba de certa forma atrás fumaça, vai queimar esse lixo. Aqui pegou fogo terreno aqui em frente de casa, eu fui um susto instalado enorme, chamas enormes, rapidinho, de uma hora para outra pegou fogo e foi. Os bombeiros chegaram rápidos, né? E resolveram um problema. Nós vamos começar o segundo semestre. O que é que a vigilância sanitária, já pela tua experiência, e principalmente esse ano sendo mais quente ainda, o que é que vocês esperam de problemas que vocês vão pegar pela frente? Então, uma das coisas, né, são as doenças diarreicas, né, com relação, vamos logo bem específico para as doenças, né, saúde, é desidratação, né, então há uma recomendação aí de que se deve beber, né, água o suficiente, principalmente para quem faz atividades físicas ou anda de sol a sol e que acaba perdendo muita água através da transpiração, né, do suor, né. Então, e pessoas que têm uma vida mais, vamos dizer assim, com um trabalho físico mais intenso, também a hidratação, né, devem estar atentas. Essa umidade relativa do ar também muito baixa, né, Iguatu estava em 22% um dia desse, abaixo de 15% já é preocupante, né, já é estado de alerta, na verdade. Uhum. E Iguatu está com a umidade muito baixa mesmo. De deserto, Então, né? favorece Umidade de deserto, né? sim, sim. Região aqui é equatorial mesmo, tórrida. E aí facilita a queima, né? Focos de incêndio, grande trabalho aí para o Corpo de Bombeiros, né? Que acabam sendo acionados e às vezes deixando de atender outras ocorrências por conta que estão em combate ao incêndio, né? Que por conta dessa seca, né? De mato seco. E ainda tem, Luiz, casos em que são provocados pela própria ação humana. Quando não é ponta de cigarro, é gente que queima lixo, é gente que queima ali o mato para preparar a terra, para planta, sabe? Não, isso não se faz mais, né? Não é para ser feito, né? Não, é pior. Pois Eles deixam, inclusive, garrafas de vidro, aquele vidro transparente, no meio do tempo. Aí o pessoal diz, que é vidro? Você tá por fora. O vidro, se ele pegar uma condição de luz, ele vira uma lente de aumento. E aquilo concentra o calor e é pior do que uma ponta de cigarro. Pior do que você escar o fósforo. Exato. E pega fogo. E pega fogo mesmo, né? O daqui que pegou fogo aqui em frente aqui de casa, não tinha. O bombeiro conversando, a gente estava conversando, e o bombeiro perguntou: será que alguém não passou e queimou aqui? Eu disse: olha, eu acho muito difícil, tá? Porque o fogo começou exatamente onde estão essas garrafas de vidro. Eu acredito que aqui pegou sol, aqui aqueceu demais, tinha muito mato seco em volta, e quando começou, combustão espontânea. Pode sim. Vai acontecer muito aqui nessa cidade, porque o acúmulo de lixo produz o gás, se não produz o gás, a garrafa acaba concentrando o calor, e aí a gente já sabe como começa o fogo, né? Verdade, há uma conversão de raios, né? A concentração de raios e o aquecimento naquele papel, naquele lixo, naquele mato, né? No matagal, e acaba se transformando em fogo, né? Em combustão, né? Além de lixo que exala, né? A fermentação, né? Os gases que são altamente inflamáveis, né? Como o gás metano ali, vários gases sulfídricos, né, de enxofre, ali eles são gases altamente inflamáveis e pegam fogo facilmente, e aí vem os incêndios, né, as questões, animais, carcaças, né, carniças que acabam exalando aqueles gases ali que são altamente inflamáveis e constituem também risco de incêndio ali no local, né, onde... Então, a gente trabalha a nossa parte, né, a articulação com a Secretaria do Meio Ambiente, com o Corpo de Bombeiros, com Defesa Civil, mas a vigilância sanitária, enquanto, vamos dizer assim, um órgão composto por civis, por pessoas da saúde, né, alguns poucos profissionais da saúde,
né, como a equipe de Iguatu, hoje somos em 10, né, alguns concursados foram chamados, isso veio a somar, a melhorar o quadro, né, e as ações de vigilância sanitária. Então, nós fazemos essa atividade educativa, né, de conscientização, de prevenção, né, mas com relação, quando já está feito, quando já houve o desastre, só cabe a nós, infelizmente, a notificação e torcer para que o Corpo de Bombeiros consiga controlar e extinguir aquele fogo, né? Na realidade, Infelizmente. na realidade, vocês são um para cada 10 mil habitantes. Isso, Então, exatamente. é Para uma cada 10 mil habitantes. razão ainda muito pequena. Vocês, Ainda, concordo, muito Luiz. pequena. Ou seja, por isso que quando eu disse no início do programa que é muito trabalho, é muita dor de cabeça e ao mesmo tempo muita responsabilidade, porque vocês inclusive correm risco de vida. Quando vocês chegam no lugar e vocês precisam tomar determinadas decisões, tem gente que não Sim. gosta, quer ir para ver de fato, Sim, já não é? houve casos, ô Luiz, de ameaças mesmo, né? De, inclusive de mostrar faca para a gente, né? Para a equipe, tá? E aí é quando a gente é necessário realmente acionar forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, principalmente, e a Guarda Civil Municipal, a GCM, né? Que tem também estado conosco e dado apoio, né, acompanhado muitas vezes em algumas ações, como por exemplo até em flagras de abate de animais, né, em lugares não adequados, né, no abate clandestino, a carne de moita, tá? E em Assim, frigorífico também a gente já eu te passa por algumas perguntar, histórias meio qual foi a... escabrosas. Pronto, era exatamente nesse ponto, as histórias escabrosas, as situações escabrosas. Eu queria saber de você o seguinte, qual foi, assim, a inspeção que você fez, fiscalização que você fez, que aquilo te chocou? Não precisa dizer nome não, tá? Nem bairro, nem Olha, nada, a mas gente só, entrou só me no fala é o que... supermercado, Luiz, que enquanto eu estava estacionando o carro, né, duas inspetoras, três inspetoras, três mulheres, né, fizeram a abordagem. Eu disse, olha, vão descendo e já vão conversando com a gerência, tá? E veio o proprietário também, e eu acho, não sei se eles não sabiam, né, que tinha, né, eu como coordenador também faço as inspeções, né, acabo fazendo papel também de inspetor, e nesse dia eu também era motorista, então fui estacionar o carro. E quando desci, é, havia as meninas, eu notei o clima, né, e com silêncio na sala, e elas mesmas ali me contaram que provavelmente por serem mulheres, né, eles tinham sido super agressivos, querendo ganhar no grito, e quando eu apareci, o tom mudou, né, a conversa, vamos dizer assim. Então, esse dia me marcou muito, né, porque eu vi aquela questão do desrespeito, né, eram várias questões ali, o desrespeito às autoridades sanitárias naquele momento, os inspetores, as inspetoras, o machismo, né, ali querendo, sobressaindo, ali era clara a atitude agressiva por parte do comerciante, uma pessoa que queria porque queria passar por cima da lei, sabe, estando totalmente errado, incomodando a vizinhança, mas que se achava no direito, né, de continuar a praticar aquela não conformidade, né, aquela irregularidade, né? Então, foi bem assim. E outra vez também houve um caso em um frigorífico aqui na cidade que o comerciante, ele intimidou, tentou nos intimidar, dizendo que podia entrar no estabelecimento, mas sempre com uma faca, amolando, né, passando e olhando para a gente, né? Então, assim, nesse dia, assim, a gente acaba tendo um certo receio, né, dá um medo, Claro. mas a gente enfrenta, né, também, tá, claro, com cuidado e tudo, mas às vezes faz-se necessário realmente a gente ir acompanhado da guarda e muitas vezes
solicitar até, se não, um reforço policial, né? Eu quero agradecer aqui a Polícia Militar também, né, que sempre tem sido solícita desde a pandemia, mesmo antes da pandemia, na época do Coronel Sobreira, Coronel Giovanni Sobreira, atualmente agora com o Coronel Rodrigo Rodrigues, tá? É sempre muito solícito, muito atencioso. E também a Polícia Civil, sim, né? Na época, né, do Dr. Wesley, que ainda está à frente, né? E os delegados de Polícia Civil, todos os agentes, inspetores de polícia também têm sido muito colaboradores, né, importantes nesse sentido, né? O trabalho de acompanhar, de dar apoio à vigilância sanitária. As pessoas precisam perceber que vocês têm poder de prisão. Poder de mandar, dar ordem de prisão. Sim. Elas acham que vocês são alguém que vem olhar e abrir um papelzinho e tal. Eu disse, não. A vigilância sanitária pode prender, pode fechar, pode confiscar a mercadoria. Tá entendendo? Então, não adianta você brigar. Aquela história, tá tudo certo? Tá. Pronto, que bom que tá tudo certo. É obrigação estar tudo certo. Luiz? Quem não deve, não teme, não dificulta, não impede a inspeção, né? Quando você vê que a gente chega em um determinado estabelecimento e que o proprietário, o gerente, o funcionário não quer que a gente entre em determinado lugar, é porque algo tem ali, né? Algo está escondendo, algo não está bom, né? E eles sabem tanto que não deixa a fiscalização entrar, né? Quer dizer, e ainda, muitas vezes, a gente sofre desacato, né? E realmente dá uma voz de prisão, de condução à delegacia para fazer termo circunstanciado de ocorrência. E pode ter certeza, nós temos tido todo o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar, né? Eles andam armados, mas lá na Polícia Civil é tanto que nos tratam como colegas mesmo. Somos civis, não estamos armados, mas temos esse poder, uma parcela de poder de polícia do Estado. E isso é interessante que as pessoas saibam, até mesmo porque, infelizmente, no Brasil, a gente só respeita a lei se ela tiver poder de coerção. Se ela não tiver um poder de coerção, ou o fiscal não tiver o poder de prender e de levar para casa, ou tipo assim, botar a moral mesmo no ferro, eles não obedecem, não. Então, não há tipo assim, uma conscientização para eu tenho que fazer o certo porque é o certo. É assim que foi combinado ser feito. Por exemplo, aconteceu, eu digo sempre isso, eu sempre gosto de tocar nesse assunto. Aconteceu uma vez, eu botei uma chinela errada e saí para casa, não era chinela de rabicho, eu gosto de andar de chinelinha de couro. Aí eu botei a chinela e esqueci que aquela chinela, que não era chinela de rabicho. Eu paro na fiscalização, o policial, na mesma hora, viu que eu estava com a chinela que não era de rabicho. Na realidade, foi ele que me avisou. Né? Eu nem tinha percebido que tinha saído com essa chinela. Aí eu disse, tranquilo. Eu vou tirar a chinela, vou colocar a chinela aqui no banco de trás e obrigado por ter visto, porque eu não vi quando eu saí de casa. Não percebi. Ele ficou surpreso. E eu disse, pode multar. Ele disse, por favor, pode multar. E foi feito dessa forma. O errado era eu. Ah, mas eu não percebi. Problema meu, eu que tenho que perceber. Sou eu que tenho que perceber, sou eu que tenho que conferir a chinela que eu vou sair, porque eu vou dirigir. Afinal de contas, se eu pisar num freio com a chinela com sola suada, ela vai escapar do meu pé, pode prender o pé no coisa e aí vai um acidente horroroso. Minha família estava dentro do carro. Aí depois lamentar, não agradeci. Então a gente tem que entender que as pessoas estão ali para fazer a fiscalização do que está errado. Se tá certo, meu querido, você vai passar lá, eles devolvem o documento e vai embora. E se não tiver aquilo, aquele pessoal que leva tudo na galhofa e na esculhambação, vai fazer de qualquer jeito. E é para isso que existe a lei. Eu bato muito nessa tecla. A lei só existe porque o cara fica tentando fazer errado, enquanto outros fazem do certo, e o que está fazendo certo é prejudicado por essa mala sem alça. Então, por isso, é para isso que existe a lei. A lei é para pegar esse tipo de gente que insiste em fazer as coisas erradas, né? Perfeitamente, perfeito. E uma última pergunta para a gente fechar,
tá? E eu acho que aí você entra também no assunto que eu acho que você vai falar agora. Bares e restaurantes em Iguatu, né? E festas, essas coisas todas. Eu fico imaginando a dor de cabeça que deve ser para vocês. Porque é o seguinte, uma coisa é você entrar num estabelecimento comercial é que o pessoal tá, vamos dizer assim, tá todo mundo sobe, um pouco alterado, zangado, se eu for mexer em alguma outra coisa. Agora eu fico imaginando vocês entrando num bar, som alto, bebida, gente, tudo que você puder imaginar na cabeça, né? Enfim, como é trabalhar fiscalizando bar, restaurantes, estão bem, tá tudo funcionando direitinho, como é que é? Então, Luiz, em restaurantes, né, em fiscalizações noturnas, né, casas noturnas, né, estabelecimentos como restaurantes e casas de shows, né, aí realmente, por conta da segurança, né, que nós precisamos ter, a gente solicita, né, que forças de segurança, forças policiais, nos acompanhem, né, a gente oficia esses outros órgãos, essas outras instituições, solicitando homens, né, e mulheres também que venham nos oferecer digamos, uma escolta, né, vamos dizer assim. Então, isso foi bastante verificado, né, na época da pandemia, primeira e segunda ondas, né, que teve todo aquele pesadelo, né, vamos dizer assim, que não era nada bom para ninguém, né, para as nossas vidas, em relação ao vírus, e também o nosso trabalho era um trabalho árduo, vamos dizer assim, né, era um trabalho grosso, mas que deveria ser feito, né, eu via acertada, eu pessoalmente, a minha opinião, eu via como acertada os decretos, né, do governador aqui, né, na época o Camilo Santana. Então, eu concordava assim, com os decretos, e eram situações muito delicadas, né, de extrema periculosidade, vamos dizer assim também, pelas quais a gente passava, e que, Luiz, eu vi que a própria polícia, que usa arma e tudo, né, não era respeitada, nem a guarda, muitas vezes, nós presenciamos isso, pessoas agredindo, indo para cima de policiais ou agredindo com palavras. Então, imagine você o que é que não fazem para a vigilância sanitária. E a Meu gente Deus. quer dizer para as pessoas aqui que a vigilância sanitária apoie o trabalho da vigilância, a vigilância é amiga da população, a vigilância chega em lugares, em cozinhas, que você, consumidor, você não enxerga, que você jamais vai entrar, e que a gente entra e que a gente vê. A vigilância não está para fazer truculência, não está para fechar estabelecimento de ninguém e atrapalhar comércio de ninguém. Mas a vigilância está para fiscalizar e impedir que pessoas com maus escrúpulos ofereçam produtos que vão pôr em risco a tua saúde, né? Então, a gente faz esse apelo, que apoie o trabalho da vigilância. Não vejam a vigilância sanitária como um órgão que é ruim, que veio para perseguir, de jeito nenhum. Se está tudo ok, está tudo certo, ótimo. Se são não conformidades que podem ser consertadas, isso é dialogado. Quem já recebeu visita de vigilância sanitária sabe que desde que estou à frente, que estou à gestão desse órgão, sabe que a ordem é conversar. Agora eu volto a dizer, casos extremos exigem medidas Medidas extremas, ou seja, extremas. sanções, Você tem razão. apreensão, às vezes uma interdição cautelar e até uma cassação do direito do alvará sanitário e do direito daquele estabelecimento funcionar. Então, voltando para a questão noturna, Resumindo, você que está me escutando aí, o papo que eu estou tendo aqui com o Samuel, meu amigo, se você não quer uma barata dentro da sua comida, pelo de rato, certo? Pedaço de perna de aranha, você não está fazendo sopa para feiticeiro, tá? Então, esse é um trabalho que precisa ser feito pela vigilância sanitária, tá? Porque a gente sabe, depois de que está cozido, muita coisa você não vê.
né? Às vezes alimentos perto de vencer. Tem uma série de dores de cabeça que esse pessoal está na rua fazendo isso, cuidando para que você não adoeça por comer, por beber, por pisar em algum lugar sujo, imundo, né? Uma série de situações, né? Então, eu acho assim, é um belo trabalho que vocês fazem. Eu sempre gostei demais desse trabalho. Eu acho que é o que não, tipo assim, é o que precisa, é o divisor claro entre civilização e barbárie, tá? Com relação à questão de limpeza, higiene, conservação, preservação, alimentação. Básico, né, Luiz? É o básico. É o básico. Então, quer dizer, a gente precisa saber respeitar isso. Cara, então, vamos lá. Samuel, eu tô com o tempo já estourando. Bate-papo bom é assim, passa rápido. Já tá com 55 minutos de conversa. Olha só, mas deixa eu te dizer, parabéns pelo trabalho, a toda a sua equipe, pelo trabalho que vocês fazem. Realmente é importante, inclusive, que as pessoas saibam que vocês estão ligados, né? E não é porque vocês estão dentro de uma gestão que vocês fazem parte dela. Vocês fazem o trabalho dela de fiscalização, principalmente porque, como vocês são concursados, vocês têm todas as garantias e proteção, inclusive de fiscalizar quem te dá o emprego. Então, quer dizer, ou seja, isso é que faz da vigilância sanitária algo que a gente pode dizer assim, eu confio. Eu confio. Por quê? Porque eu sei que lá eles vão fazer o trabalho que precisa ser feito, doa em quem doer. Não tem dono, tem fiscalização. Não interessa onde pega. Certo? Tá tudo certo? Parabéns. Tá muito mais do que certo? Tá melhor do que certo? Parabéns de novo. Tá errado, vamos corrigir. E se tá errado e o cara insiste em ser errado, vamos punir. Uma ação corretiva e, obviamente, depois uma punitiva mais grave. E se acontecer, não é por culpa do Samuel nem da equipe dele, não, dos outros 9. É porque a pessoa optou por, 1, testar se o Samuel pune mesmo, 2, ver até onde a corda estica. Às vezes ela parte antes de esticar toda, né? Pois é, Samuel. Eu quero te agradecer, te dar os parabéns a você e toda a sua equipe pelo trabalho. Muito obrigado por ter vindo para a gente conversar sobre esse assunto. Aliás, é um assunto que eu gosto sempre de estar trazendo aqui no Diálogo Mais, porque eu acho que tudo aquilo que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas e dar saúde a elas é perfeitamente válido, porque afinal de contas nós vivemos em civilização, em sociedade. E viver em sociedade tem direitos e deveres que nós temos que cumprir. Valeu, Samuel, obrigado. Tuas últimas considerações para a gente fechar o Diálogo Mais dessa semana. Ok, a Vigilância Sanitária também agradece mais uma vez, né, a oportunidade, o diálogo mais, né, com você, Luiz Sucupira, e com o pessoal, né, todos os seus colegas, toda a equipe da Rádio Mais FM, que dá essa abertura, que dá esse apoio para nos escutar e para divulgar, né, instruir, né, nosso povo, né, vamos dizer assim, a população, né, que esse trabalho, ele é de extrema importância, é justamente essa divulgação, né, que vocês fazem essa abertura aí e comunicam para toda a população. Então, nós só agradecemos e nos colocamos a serviço e à disposição de toda a população para atender e para diminuir os riscos à saúde do nosso povo aqui de Iguatu. Obrigado. É isso aí, obrigado, Samuel, obrigado você que nos acompanhou até agora no Diálogo Mais dessa semana. A gente conversou sobre o trabalho da Vigilância Sanitária de Iguatu, falamos sobre tudo que você puder imaginar sobre saúde, né? A gente saiu de remédio, passou por Lagoa, a gente mexeu com carne, olha, demos uma volta grande, até cachorro entrou no meio da história, certo? Mas isso é que é importante, porque tudo isso impacta na sua saúde. É como eu disse, você não vai querer uma asa de barata na sua comida, não vai? Então pronto, então confie no trabalho da Vigilância Sanitária, preste atenção que os meninos fazem um trabalho direito. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Diálogo Mais dessa semana. Tchau, pessoal, até semana que vem. E lembrando a vocês, diálogo se constrói com informação e respeito. Tchau, tchau. Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.